Olá, olá. Vamos começar nossa live hoje. Deixa eu chamar aqui a nossa mega convidada. Oi, oi, oi. Oi, Aê! oi, virando a câmera aqui. Chegou! Peraí, cadê? Vamos virar a câmera. Bom dia! Bom dia! Tem acho que duas flechinhas, uma que vai para um lado e uma para o outro. Isso, e agora sim, estava travado, não ia, agora foi. E não foi de novo, então vamos Ai, de novo, agora agora sim, foi! peguei. Tentar tudo 3 vezes, né? Isso, vamos lá. Ivete, bom dia para quem vai entrando. Bom Vamos bom dia. deixando os bom dias, sintam-se mega abraçados, um beijo no coração de todo mundo que vai entrando. Que vocês aproveitem ao máximo aí, porque a gente está entregando para vocês nosso melhor, né, Ivete? Com certeza. Vamos Isso falar aí, sobre prosperidade. prosperidade. E a gente está aqui hoje com a presença da Ivete Maria Zampieri Alban. E dentre todas as tuas formações, Ivete, graduações e tudo, tem uma coisa que eu te enxergo assim, ó, a gigante do autoconhecimento. Porque, sim, tu, onde tu passa, tu inspira a pessoa a se autoconhecer. Então, claro, toda a tua bagagem, até eu deixei na descrição do nosso post, é bem interessante o pessoal olhar para entender melhor. Depois tu pode falar sobre isso também. Mas eu te enxergo uma gigante nisso, sabe? Inspiradora e vamos que vamos. Eterna buscadora, Monique, Eterna eterna buscadora. busca. É Seja, um passinho, é todo dia, né? É um passo, é uma caminhada, é uma é jornada, né? uma jornada. E é um orar e vigiar e eterno, né? Todo dia buscando ser um pouco melhor. Então, esse é meu lema, né? Quando eu deito à noite, sempre faço essa reflexão. Como é que foi meu dia? O que que eu posso melhorar? Onde eu posso melhorar? Como posso ser melhor, né? Então, acho que o autoconhecimento é por aí, é saber quem sou e para onde vou, né? E nessa tua caminhada, Ivete, acho interessante falar como que tu começou, assim, até tu se tornar... Eu te vejo gigante, entendeu? E não é porque a gente tem amizade e tudo mais, a nossa amizade ela foi construída. Sim. Então eu te vi assim desde o momento que... A primeira vez que eu te conhecia, algumas décadas, uma década mais atrás. Uma década. É, uma pessoa... Eu te enxergava e eu enxergava que tinha alguma coisa diferente em ti, sabe? Então, como é que foi essa tua jornada até aqui, né? Então, pelo amor ou pela dor, né? Então, pela dor, eu precisei buscar ajuda, buscar espiritualidade. E isso foi em 2001. Então, foi em Nova Prata até que eu comecei o meu caminho da espiritualidade. Honro a todos aqueles que me deram a mão e disseram: vamos lá, vamos buscar, vamos encontrar as respostas para aquilo que você não tem, para as suas dúvidas. Então, sempre lembro com muito carinho, porque foram muitas pessoas, e fui construindo essa personagem que é a Ivete hoje, né? Porque eu tinha muitas inquietudes, muitas coisas por resolver, e então foi através da espiritualidade, de buscar minha essência, de saber quem sou, quem estou, né, neste corpo, para conseguir me manter, que todo mundo diz que eu transmito muita paz, muita tranquilidade. Então, acho que a gente só consegue dar aquilo que tem dentro. E foi construindo essa paz dentro de mim, porque quem me conhece e lembra da minha adolescência sabe que não tinha nada disso ali dentro, ao contrário. Então, foi uma construção. Eu tinha
muitos sentimentos que me tiravam do equilíbrio e eu precisei buscar. Então, muitas terapias, né? Fui para o mundo da espiritualidade em 2001, comecei a trabalhar nisso, e depois muita terapia, muita constelação, terapia holística, aí cheguei no Reiki, e aí depois fui para outras energias, para o Aster, busquei a radiestesia e sigo buscando. E, como eu falei, né? É um tijolinho por dia, e não é que eu não saia do meu equilíbrio, não é que eu não tenho os meus momentos, até tá minha família me assistindo aí. Beijo pro marido, beijo pro filho, pro Luiz Antônio que tá aí, e possivelmente a mãe vai estar assistindo depois, pai, mãe, a mana, então eles sabem como eu era e como eu estou hoje, né, que foi um processo, uma caminhada. Quem convive comigo hoje, Vanderlei, beijo aí, Luiz, sabe que eu sempre estou nessa busca, mas que eu tenho as minhas caídas também, mas no momento da caída, para quê, né? Para que essa situação está acontecendo agora? Então, acho que quando a gente sai do porquê, que o porquê nos leva muito à vitimização e a gente pergunta para que isso está acontecendo, é um aprendizado. E entender que a nossa vida é um eterno aprendizado. E acho que tudo começa ali, quando você aceita. Nem tudo pode ser do nosso jeito. No momento que você entende que a vida tem os seus ciclos, tem o seu tempo, e você, em vez de tentar fazer do teu jeito, você se adapta e aceita as situações e trata de passar pelas situações com mais leveza. Eu acho que esse é o caminho. Então, o autoconhecimento é fundamental para chegar nessa construção, né, de ser essa pessoa mais calma, mais tranquila, mais amorosa, buscar sempre falar com amorosidade, saber dizer não, mas um não com amor. Então, é uma construção, Monique. E é uma coisa assim, que eu ouvindo falar, não só apenas, tipo, como tu fez várias buscas ali de terapias, de cursos e tudo mais, mas às vezes um livro, né, vai, eu vejo, tipo, uma rotina, assim, né, coisas que tu vai ouvindo uma coisa daqui, pegando uma coisa dali, então, como tu disse, é uma construção, vai vindo de tudo quanto é lado, né? Isso. E então, sempre gostei muito de ler e acabo adquirindo mais livros do que eu consigo ler, mas às vezes eu faço uma leitura dinâmica, não é que eu leio o livro inteiro, mas busco as partes que eu preciso, né? Então, entrando no tema da prosperidade, um dos livros que me trouxe o conhecimento sobre a prosperidade é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. E então, por aí, eu comecei a ver quando que foi essa necessidade de entender sobre prosperidade. Foi na pandemia, quando nós precisamos ficar em casa, né? Todo mundo aí tendo que ver se fazia meia jornada, se conseguia seguir trabalhando. E então, pensei, né? Pensando assim, poxa, se eu tenho uma liberdade financeira, se eu consigo ficar tranquila perante essa situação, eu vou conseguir passar melhor. Então, entendendo que prosperidade não é só ter dinheiro no banco. Prosperidade é ter um controle emocional, é ter o controle do físico e do emocional, né? Quando acontece uma situação e você não tem a reação física, né? Aquele impulso de reagir. Então, ter todo esse controle está vinculado a ser próspero. Controle emocional, liberdade financeira, a questão da saúde, que também é derivado desse controle emocional, né? A gente sabe que o nosso corpo é uma máquina, é um conjunto, então se você tem autocontrole emocional, você consegue se manter mais saudável. E aí, buscando em muitos livros sobre todos os assuntos, autoconhecimento, que também é um dos pilares para ser próspero é se conhecer, né? Então, se você controla o seu emocional, controla o seu físico, você está se autocontrolando, você tem o poder sobre você mesma. E saber o teu propósito de vida, qual é a tua missão, o que é que tu está fazendo aqui. Então, a prosperidade não é só o financeiro, por isso que o título era, né? Ter dinheiro é ser próspero, será? Então, é muito mais do que isso. É um conjunto de coisas que faz com que a gente primeiro, a gente precisa ser próspero. Então, o ser é ter dentro da gente esse sentimento
se eu tenho um lugar para dormir, se eu tenho uma casa para voltar no final do dia, se eu tenho o conforto que eu preciso, né? Não precisa ser coisas maravilhosas, mas o básico, o necessário, o suficiente. Então, eu tenho esse sentimento de prosperidade dentro de mim, e se eu vou agradecendo aquilo que eu tenho, então, tudo vai fluindo, tudo vai conspirando para que as coisas se deem de maneira mais fácil, para que o universo trabalhe para você. Então, é um conjunto, né? Essa história de que todos somos um, a gente faz parte de um todo. E se a gente consegue observar como funciona a natureza, observar como funciona o nosso corpo humano, observar como funcionam as coisas e manter tudo em harmonia e com alegria, então eu sou próspera de verdade. Tu me ensinou uma coisa sobre isso, esse caminho todo da alegria, que a gente precisa ser alegre para ter felicidade. Isso para mim, quando eu ouvi pela primeira vez, explodiu assim minha cabeça, porque para mim eu confundia alegria com felicidade, ou eu achava às vezes que a felicidade era um estado que estava lá na frente, quando eu conseguia realizar. Não era nem conquistar, era, sabe, realizar alguma coisa que eu queria fazer tanto. E aí quando tu trouxe esse conceito, tá, Monique, mas precisa ser alegre para aí tu ter felicidade, tu precisa ser carinhosas para ti também receber o carinho, ser mais respeitosa para te receber mais respeito, né? Para te ter mais respeito. E aí nesse mundo da prosperidade, Ivete, como é que a gente, o que a gente é para a gente ter, né, a prosperidade? Então, isso. Então, ter todo esse equilíbrio do autoconhecimento, de saber que primeiro eu preciso me sentir, eu preciso ser para ter. Então, se eu consigo ter todo esse controle sobre mim mesma, ajudar as outras pessoas, se eu consigo estar em unidade com o todo, né? Então, eu já estou sendo próspera. E aí as coisas vão se dar de maneira mais fluida, elas vão chegar de maneira mais fácil, porque você está deixando o fluxo acontecer, né? Você entra no fluxo da vida, no fluxo das coisas boas. E a gente só conquista as coisas quando a gente está com uma energia boa. É igual quando você entra numa loja e a vendedora fica te insistindo, né? Ai, olha, isso ficou bem em ti, leva, leva, leva. O que você faz? Você já... Eu caio fora. Já cai fora. Então, se as coisas são suaves, se são com amorosidade, se são com leveza, você aceita mais fácil. E agora aquela vendedora que diz, fica à vontade, pode olhar, pode experimentar, então você se sente. Então, a importância do nosso campo vibracional, da nossa vibração, para chegar na prosperidade, porque primeiro, é aquela velha história, né? Dinheiro não traz felicidade. Na verdade, é a felicidade que traz o dinheiro, porque a gente precisa estar numa onda, numa vibração. A gente sabe que o universo é energia, é mental, então tudo aquilo que eu penso, eu crio. E então eu preciso ter todo um conjunto de coisas para chegar nessa prosperidade. Então a alegria seria uma das coisas. Tu ser alegre para te conseguir, porque quando a gente está alegre, a gente acaba automaticamente se sentindo melhor, um bem-estar, mais capaz. Claro. Parece que aquele problema que antes, né, quando a gente tá meio confuso ali, nossa, não dá para resolver, impossível de resolver. E mais alegre parece que a gente tem essa energia mais expandida, né? De, ai, vamos fazer acontecer, vai dar certo, né? Isso. Então, usando o exemplo de entrar na loja, se você entra na loja com uma energia ruim, você não encontra nada, você não quer nada. Mas se você está de bem, aí às vezes você compra até além do que você queria comprar, porque tudo é energia, tudo é vibração. Então, para chegar, para se manter bem, a gente precisa voltar lá nos princípios do autocontrole, né, do emocional, do físico, das nossas reações, porque às vezes, aquela pessoa me tirou do sério. Na verdade, a pessoa agiu, quem saiu do sério foi você. Então, eu preciso ter esse autocontrole, saber gerir as minhas emoções, os meus sentimentos, para me manter numa faixa vibratória. Mas então você não se incomoda com nada? Claro que me incomoda, mas o que eu faço com isso?
né? Eu saio, eu entro na discussão, eu entro na briga, ou eu faço um filtro do coração, né? Porque a gente tem o pensamento, a palavra, mas tem o coração. Então a gente precisa pensar, deixar descer para o nosso filtro, para o nosso coração, para depois falar. Então, se a pessoa está gritando e você grita, gera uma energia ruim, né? E se a pessoa grita com você, você fala num tom mais suave, você harmoniza, você pede para ela se acalmar, vamos resolver. Então, muito isso de colocar o foco na solução também, porque tudo aquilo que a gente coloca força aumenta. Então, se numa discussão você colocar a força, numa energia ruim você colocar a força, você vai estar ampliando esse campo. E aí você vai estar bloqueando o fluxo natural das coisas. E o fluxo natural das coisas, elas não acontecem de um momento para outro, elas têm seu tempo. Então, conseguir manter o equilíbrio, manter a tranquilidade, ficar numa faixa vibratória mais elevada, se manter alegre, se manter feliz, é o caminho para a prosperidade e para a liberdade financeira, né? Porque aí entra também a questão do financeiro, porque se a gente trabalha com amor, se a gente faz com alegria as coisas, você vai ter o retorno, né? Se você dá tudo no teu trabalho, coloca o empenho, coloca o amor, o teu chefe vai dizer, poxa, né? Acho que merece um aumento. Agora, se você chega lá todo dia emburrado, chateado e faz de qualquer jeito, então tudo é energia. É o que tudo volta, é uma faixa né? vibracional. O que te entrega vai voltar. E não, às vezes, da mesma pessoa, do mesmo lugar, mas vai voltar depois, de algum jeito. Né? E a vida é um espelho, então tudo que a gente dá, volta. Né? Se você se olhar aí, sorrir, você vai ter um sorriso. Se você colocar uma cara feia, você vai ter uma cara feia. E a gente está vivendo um momento que as coisas estão muito rápidas. Então, um tempo atrás, você fazia alguma coisa e né, entrando aí na lei de causa e efeito, o efeito podia demorar uns dias. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo muito rápido. Então, você fala uma coisa hoje, amanhã já está acontecendo. E aí vem a questão do poder das palavras. Então, o autoconhecimento também traz isso, de entender que tudo que eu falo tem força, Sim. tem um peso. Ah, mas eu estava brincando. Mas é uma energia que você colocou, é um decreto que você fez. Então, as nossas palavras hoje em dia são como decreto. A energia está tão... Está tudo tão rápido acontecendo, tão... de Por maneira... um lado é bom, né, Ivete? Eu penso assim, por um lado é muito bom, porque aí vai partir de nós agora. O que a Claro. gente vai pensar e o que a gente vai falar. Usar isso a favor, já que está tudo muito rápido, vamos usar a nosso favor. Então vamos pensar coisa que vai proporcionar para nós um retorno positivo também, né? Isso, vamos criar, né? Vamos criar as nossas, colocar as nossas metas, os nossos desejos e lançar para o universo coisa boa, então. Porque nós temos o livre-arbítrio, a gente tem a nossa escolha. E a todo momento a gente está fazendo escolha. E essa escolha sempre vai ter uma resposta lá adiante. Sim. Então, vai sempre ter a consequência. E qual vai ser a consequência? Então, sempre... uma das coisas também é estar na presença, estar presente. Porque o passado são as recordações, o futuro eu vou estar antecipando coisas, e aí vem a ansiedade, né? Então, se eu consigo viver no presente, eu faço meus planos, as minhas metas, coloco no papel, materializo aí no papel, e sei o caminho que eu tenho que seguir, mas também eu tenho que... uma das leis é do distanciamento, então, eu coloco no papel, escrevo, penso, né, digamos assim, na estratégia para chegar, mas eu não posso fechar e querer que seja do meu jeito. Então, eu libero e digo, tá bom, universo, então se encarrega aí, eu confio, né, que vai acontecer. Então, aproveitar essa energia, esse fluxo que está tudo tão rápido para criar as coisas boas para nós também. Exato. Sabe que tu falou muito sobre autocontrole. Tem um termo que às vezes eu troco um pouco do autocontrole, eu boto autorregulação. Porque às vezes as pessoas, sabe, às vezes as pessoas, elas veem o controle como uma coisa meio que inacessível. Ah, eu não tenho controle, eles ficam nessa linha de pensamento. Então, às vezes, quando a gente traz, às vezes, para o autorregular, imagina um ar-condicionado. Né? Às vezes está muito frio, às vezes está muito quente, então
Às vezes a gente tá muito triste, às vezes a gente tá muito feliz, às vezes a gente tá muito animado, às vezes a gente tá muito meio para baixo. Às vezes alguém falou alguma coisa, a gente ficou explodindo de raiva, e às vezes a gente nem dá bola, a gente tá, quer saber? Não. Então eu vejo às vezes esse autocontrole da nossa vida como uma autorregulação. Tu vai vendo, quando tá esquentando demais, peraí, vamos voltar um pouquinho, vamos botar um pouco mais geladinho. E tu vai se regulando durante o dia, porque é impossível tu querer achar que tu vai ficar feliz, alegre, desde que tu acorda até o final do teu dia. Tu vai precisar ir se regulando, a vida vai acontecendo e tu vai se regulando para não sair tanto do eixo, Claro. né? Não viver tanto nos extremos. Então, quis trazer isso porque eu acho que é bacana, sabe? Às vezes a pessoa olhar por um outro ângulo, tudo isso que tu falou do autocontrole é exatamente isso. Uhum. E tu falou uma coisa bem legal, que tu coloca esse autocontrole, essa autorregulação nos 4 pilares. Que tu fala sobre a saúde, relacionamento. Então, até agora, tu nos trouxe que a gente precisa ser. Então, a alegria é uma das coisas que dá para o pessoal ir anotando aí, quem gosta de anotar. A alegria, ser alegre para... que depois da alegria vem tudo, né? Uhum. E o estar. Sim. Então, o estar em presença. Foram 2 coisas que me marcaram muito, assim, dentre tudo, ser e estar. E esse autocontrole, essa autorregulação em todos os campos. Então, o que a prosperidade, além dessa parte financeira, quais são os outros lugares que a gente precisa cravar umas bandeiras, assim, das outras áreas da vida? Relacionamento, então, saúde. Claro. Então, relacionamentos, né? E a importância dos relacionamentos, porque é relacionar as mentes. Então, quando eu estou tendo conflito, é buscar resolver esses conflitos, entender que cada um foi criado numa família, foi criado aí com seus costumes, a sua cultura, e procurar, então, casar essa mente, né? E trazer harmonia. Então, sempre o diálogo, né? A conversa, e sempre o foco na solução, para fazer com que esses relacionamentos sejam bons. E aí sim, a gente vai estar vivendo num ambiente saudável, e aí é um conjunto, né? Porque se você tem um bom relacionamento, claro, você tem um bom relacionamento, você vai estar num ambiente bom, você já vai se sentir mais feliz. Então, a prosperidade é um conjunto de coisas. Bom, acho que quase tudo na vida, né? Tem aí uma coisa, busca a outra, vai buscando. Então, a prosperidade tem que linkar essas coisas. A saúde, os relacionamentos, a família, né? Que está dentro dos relacionamentos, mas vendo como a nossa estrutura, a nossa base. E, por último, o financeiro, que vai ser a consequência de tudo isso. Se eu tenho tudo alinhado, o dinheiro é consequência. Então, também, a gente às vezes busca um trabalho e já foca no salário. O salário vai ser a consequência de um bom trabalho. E aí você vai conseguir, né, ajustar tudo para que as coisas fiquem bem. A Vanderlei está dizendo aí, foco na solução ajuda a manter a frequência elevada em todas as situações. É isso aí, né? Então, em todas as áreas aí. Tá com alguma coisa, um conflito que nem tu disse no relacionamento, foca na solução. Tô com um conflito na minha saúde. Os exames deram lá tal coisa. Foca na solução, não fica ali se entristecendo com os exames na mão, né? E vai indo, né? É sair do vitimismo, né? Porque quando eu fico focada no problema, eu vou ampliar esse problema. Então, a gente já sabe que tudo que a gente coloca atenção, a gente amplia. Se eu estou com um problema e foco só no problema, eu vou ampliar ele. Agora, se eu estou com um problema e foco na solução, até às vezes as coisas se solucionam sozinhas. Não tem, às vezes, situações que você diz, isso aqui tem que ser assim, e você fica e tenta, e tenta, e tenta, e então vou desistir porque não consegui. Aí, quando você desiste, funcionou, né? Às vezes até um computador que não funciona, então fica aí que eu vou dar um jeito, vou fazer outra coisa. Porque a frequência, é a energia que a gente põe. Se a gente está muito com sentimentos, com uma vibração baixa e ampliando o problema, não vai ser solucionado. Então é importante sempre
focar na solução. E isso é um caminho para a prosperidade também. Exato. Então, a prosperidade, ela, trazendo para esse tema ali, não é só essa parte da riqueza financeira, não. Porque a gente tem muitos dados, estatisticamente falando, de pessoas que são milionárias e bilionárias, e, enfim, com muito dinheiro, e a taxa de mortalidade, vamos falar assim, que a pessoa se tira a própria vida ou se autodestrói de alguma outra maneira, é muito grande. Porque é um ponto que a pessoa chega e pensa assim, eu achei que eu ia ser feliz se eu tivesse todo esse dinheiro. E aí a pessoa chega naquele momento e ela pensa, meu Deus, mas eu ainda não estou me sentindo preenchido, mas eu ainda não estou me sentindo feliz, mas eu ainda não me sinto alegre, mas eu posso beber o que eu quiser, comer o que eu quiser, ir para onde eu quiser, vestir o que eu quiser. Se eu quiser ir no tal lugar, eu vou, eu faço o que eu quiser. O dinheiro não é problema para mim, eu posso fazer o que eu quiser. Mas mesmo assim parece que tem um vazio. Então por isso que eu achei bem legal isso que tu falou da saúde, relacionamento, fazer esse caminho para daí chegar e a prosperidade também financeira. Ninguém está dizendo aqui que fantasiando e dizer é lindo tu não ter nenhum real no bolso para não conseguir nem dar comida para os teus filhos, por exemplo. Ninguém está promovendo isso. Né? É muito bom, sim, a energia do dinheiro. O dinheiro, ele nos facilita, ele nos traz muito mais condições para expandir, mas precisa lembrar que ele não vem sozinho. Ele é consequência. Né? A prosperidade financeira é a consequência. Né? É a consequência. Precisa lembrar que ele é a consequência. E aí tem até a frase, né? É tão pobre que só tem dinheiro, Monique. Então, por isso, porque às vezes a pessoa tem tanto material, mas não tem o propósito de vida. Não tem um objetivo. E uma coisa que a gente viu, até na questão das enchentes aí do Rio Grande do Sul, né? Muitas pessoas com muito dinheiro ajudaram só com o dinheiro. E muitas pessoas com muito dinheiro foram lá, colocaram a mão. Então, acho que aí dá para fazer uma diferença entre o que é ser rico e o que é ser próspero. Porque a pessoa próspera, ela se preocupa com o outro, ela sabe que tudo que ela faz é em benefício do outro, não é para ela mesma, porque quando a gente pensa somente em nós mesmos, a gente entra no ego e aí acaba com que as coisas não funcionam, porque a natureza não é assim. A natureza tenta ver o todo. Então, nós também precisamos ver o todo. Eu preciso, sim, cuidar do meu financeiro, mas eu preciso saber que esse financeiro ele pode estar ajudando as outras pessoas. Então, quando eu tenho um propósito de vida, uma missão, eu sei como me ajudar e ajudar os outros, esse é o caminho da prosperidade também, porque é um conjunto, a gente não está aqui sozinho, né? Todos somos um, novamente. Então, a gente precisa estar em função do outro, e por isso que muitas pessoas, às vezes, chegam nesse extremo de tirar a própria vida, porque já não tem mais sentido, porque o que ela tem é só o material. E não é isso que nos prende. Geralmente, o pessoal acorda e vamos pensar assim, tu começa a organizar teu dia, trabalhar porque tu tem um propósito. O pessoal diz, tem os boletos para pagar, né? O pessoal fala isso, né? Mas no momento que tu já tem os boletos, o dinheiro já tá ali. E no momento que tu não precisa se preocupar porque o dinheiro tu investiu e ele tá se alimentando, tá se multiplicando. E daí? No momento que isso tudo já está tranquilo, para quem está nos assistindo daqui a pouco que está nessa realidade, imagina que tu vai ter todo o dinheiro para pagar todos os teus boletos, tu acordou, tu não precisa trabalhar para pagar boletos, eles já estão pagos. E aí? O que vai preencher o teu dia? Né? O que vai te motivar de sair da cama e fazer... Então é completamente isso que tu falou da missão. E a missão não precisa ser uma coisa, às vezes, meu Deus, eu vou ser o presidente de tal lugar. De uma nação. É só tu saber o porquê que tu tá ali, né? Útil. Você útil no quê? Vou servir no quê hoje o mundo? Sabe? Tu acorda tipo, peraí, como é que eu posso ajudar, né? Então... E a gente tem que lembrar que o nosso próximo, né? Amar a ti mesmo como o teu próximo, o nosso mais próximo é o nosso familiar. Então, como é que está dentro de casa? Então, às vezes a gente diz, tem guerra, né? O mundo está em guerra, mas e dentro da tua casa, como é que está?
Então, o Luiz diz aí, me sinto próspero escutando vocês, né, filho? Que lindo. Que lindo. Beijão, te amo. Todos os públicos, olha que bacana, né? Uhum. Ele já tá engatando aí o Tá conhecimento. aprendendo sobre prosperidade, aprendendo que a gente não pode olhar só para o nosso umbigo. A gente precisa olhar para quem está do nosso lado. E assim a gente vai prosperando, né? Porque é igual o jogo de... É uma corrente, né, Monique? É um elo enganchando no outro que vai se fortalecendo. O que Então vai a e gente sempre tem que volta. pensar. O que vai e volta. E aí tem até a questão do dar e receber, né? Então, sim, eu tenho, então eu vou doar porque está me sobrando. Mas se você está fazendo isso com amor, então a questão da doação também tem que ter um cuidado com isso, porque tudo que eu dou eu vou receber. Então, saber o que eu estou doando e com que intenção eu estou doando. Né? Não é só porque está sobrando aí que eu vou doar, não. Eu preciso ter um propósito, eu preciso ter esse amor, essa compaixão dentro de mim para fazer as coisas com bons sentimentos, para que esses bons sentimentos voltem. E às vezes, eu não tenho nada para doar. E a maior doação é imaterial. A maior doação é um bom dia, é um sorriso, é ajudar alguém, é ser prestativo, é ser empático, é olhar para o nosso próximo e ver o que ele está precisando. E oferecer ajuda sem interferir, sempre perguntar como posso te ajudar, né? Então, essa é uma das leis também aí do livro As Sete Leis espirituais do sucesso, que é a lei da doação, é a segunda lei. A primeira é da potencialidade pura, que então a gente sabe que tudo é divino, né? Que tudo foi criado por uma energia, e nós também fomos criados por essa energia. Então, entender que existe algo maior, independente das crenças, mas que existe, né, um cosmos, um universo que trabalha para nós. E a segunda é a lei da doação, então com que intenção eu dou, e saber que eu só vou receber se eu doar, né? Às vezes, eu não ganho nada, não recebo nada, e você está fazendo o quê? Você está doando o quê? Né? Às vezes nem um bom dia, então, tentar viver bem, já que a gente está aqui nessa oportunidade da vida, fazer as coisas da melhor maneira possível. Deixa eu E a só terceira lei... posso fazer uma colocação? Aqui no doar, tu sabe que isso, ali das enchentes, tudo que tu falou, me lembrei de uma coisa. Às vezes isso que tu disse, doar, não é só o dinheiro. Às vezes é o teu tempo, sabe? Fazer Claro. alguma coisa que tu, por exemplo, terapia, né? Às vezes tu entregar uma terapia para alguém que a pessoa não está com condições ali naquele momento de pagar, por exemplo, tu entregar o teu tempo já, eu não tenho dinheiro para ajudar, mas então entrega teu tempo, uma horinha tua, 30 minutos, uma conversa, ou tomar um chimarrão junto com a pessoa, visitar uma pessoa, acho que é sobre isso que tu diz, né, Ivete, de não ser Sim. só essa parte financeira. Claro, Às vezes o que a pessoal diz, maior... não tenho, né? A maior doação é a imaterial, né? É aquela que não é o material que a gente dá, não, é o sentimento que tem por trás da tua ação, né? Entendi. Disso, agora acabei. É porque eu me lembrei muito disso. Eu falo muito da região aqui. Às vezes a pessoa acha que eu te ajudei, mas te ajudei como? Porque te deu dinheiro. Mas não, meu Deus, as pessoas ajudaram só de vir e dar um abraço, só de mandar uma mensagem: oi, como é que tu tá? Preciso disso, daquilo. Então, é uma coisa assim que tu te marca quem auxilia, obviamente, financeiro, porque a gente não pode ir no supermercado e dar um abraço, né? Pagar as compras. Oi, tudo bem? Não dá para comprar. Mas também essa coisa de tu receber um sorriso, uma palavra de força, uma presença, alguém que te escute por uns minutinhos, isso acho que é um dar e receber que traz muita prosperidade. Com certeza, é a compaixão, é o amor ao próximo, né? A maior doação, amor. A Ed Grande colocou. Isso aí. E depois tem a lei do karma, que é a lei da causa e efeito, que é aquilo que eu falei antes, então saber que tudo... tem a Ed Grande dizendo aí, bom dia, a maior doação é amor. É isso aí, né, prima? Beijão. E
Então, saber que todas as nossas escolhas têm consequência. Por isso que às vezes a gente está numa situação de estresse, a gente toma uma atitude, ou toma uma solução e não é a melhor. Então, sempre fazer esse filtro, parar, pensar, porque tudo tem consequência. Qualquer coisa que a gente faça tem causa e consequência, né? A ação e reação. Então, a importância de sempre fazer as escolhas na presença consciente, trazer o consciente, trazer, até colocar no papel as consequências daquela atitude que a gente vai tomar. Então, tem que estar sempre muito consciente. Então, essa é a terceira lei. A quarta lei é a lei do mínimo esforço, que essa é um pouco até estranha de entender, mas se a gente observar que o sol, ele não faz esforço para nascer, ele nasce. A planta, ela tem o seu processo aí, né? Passa uns dias, ela brota, ela faz o seu processo. Então, é sim colocar as nossas metas, fazer os nossos planos, mas depois deixar com que as coisas fluam também, deixar essa fluidez, porque se a gente fica pressionando, como eu falei antes da história da vendedora, né, a gente já entra numa energia que não vai fluir. Então, por isso que a gente precisa trabalhar aí para o nosso trabalho e fazer as coisas com amor, porque se tiver, então aí está a chave, né? Porque mínimo esforço, porque se eu colocar o meu máximo, eu vou estar fazendo, mas de repente eu vou estar entrando num estresse também que vai me trazer as consequências na saúde. Então, eu vou desequilibrar meu emocional, vou desequilibrar minha saúde. Então, por isso que é o mínimo esforço, porque você dá o teu ótimo, mas não o teu máximo. Você faz as coisas com todo o amor, com toda a dedicação, mas sempre cuidando para sobrar uma energia para voltar para casa também, né? Lembrar de quem você convive e que você tem aí vários personagens para manter, né? Então, sempre cuidar da nossa energia. Ah, entendi. Tipo, por exemplo, assim, tu sai para ir pro trabalho, quem tem essa rotina, e aí tu dá teu máximo no trabalho, claro. Nossa, tu entregou toda a tua alegria, toda a tua alto astral, toda a teu foco, a tua vontade de vencer, tu entregou tudo. Daí tu chega em casa chutando tudo, né? Nada. Aí o filho quer conversar, a filha quer falar, o marido quer trocar uma ideia, o esposo... Ah, entendi. Isso. Então é equilibrar para poder se... Como é que tu falou? Não dá o máximo, mas o ótimo? Isso, não é ir no teu máximo, senão no teu ótimo. Então, você saber os teus limites. Porque se você entregar tudo no trabalho, você não vai ter nada para entregar quando chegar em casa. Então, você tem que conseguir... Por isso a importância de se conhecer, de saber até onde eu posso ir, né? Porque você vai estar fazendo um bom trabalho, mas daqui a pouco vai estar prejudicando a tua saúde. Então, sempre ver até onde eu vou, eu faço o meu melhor, eu faço o meu ótimo, mas não o máximo, porque é a lei do mínimo esforço. Essa lei eu não tinha compreendido ainda, agora eu compreendi. Porque a gente diz, mas como é que eu não vou me esforçar se dizem que a gente tem que se esforçar para conseguir as coisas? Sim, mas o ótimo ali em cada papel, como tu falou, né? Como filha, como relacionamento, como amiga, como tudo, né? Isso. Entendi. Uhum. Filha. E bem interessante essas leis e que foram que me fizeram entender a prosperidade. E a quinta lei é da intenção e do desejo. Então, eu preciso, para conseguir as coisas, eu preciso ter o desejo de conseguir, eu preciso colocar a intenção. Mas não a atenção, porque se eu ficar focando o tempo inteiro nisso, eu vou estar criando um campo de estresse, de uma energia que não é a que deixa fluir. Então, eu tenho que colocar, sim, o meu desejo, a minha intenção de que aquilo já deu certo, vai dar certo. Tô anotando aqui. Olha, a gente estuda, a gente lê as coisas e às vezes a gente ainda acha que entendeu e não entendeu direito, viu? Olha. Então, um dos passos para conseguir co-criar, para conseguir chegar nos nossos objetivos é escrever a lápis as nossas metas e colocar a nossa intenção. Todo dia olhar para aquilo e também usar a gratidão, já agradecendo, né? Gratidão, por isso que já consegui. Então, trazer para o presente, porque o futuro a gente sabe
que é um desgaste de energia, que ele não aconteceu ainda. Então, eu trago para o presente, como se aquilo já tivesse acontecido, eu já agradeço, então o universo me ajuda a materializar, né? Toda a energia, todo esse fluxo do universo, ele ajuda a materializar as coisas. Então, Maravilha. essa é a lei da intenção e do desejo. E a sexta lei é do distanciamento, que é parecida aí com a do mínimo esforço. Então, também, eu faço todos os passos, eu escrevo, programo, organizo e depois me distancio. Eu confio, né? É a tal da fé. Porque se eu ficar o tempo inteiro, de novo, eu vou criar uma energia densa que não vai deixar fluir. E se eu me distanciar, aí eu estou deixando com que as coisas aconteçam da forma como elas têm que ser. Por isso que a gente diz, não deu certo. Não é que não deu certo, não era o momento e não era a forma com que tinha que acontecer. Então, as coisas só dão certo e acontecem quando é o momento e da maneira que o universo sabe que tem que ser. É igual colocar uma semente, plantar uma semente e todo dia ir lá olhar, tirar a terra para ver se ela já está brotando. Ela não vai ter oportunidade de brotar. Querer adiantar os ponteiros, né? Isso. Então, saber que tudo tem o tempo certo, mas que a questão do tempo não somos nós que dizemos, né? É a energia do cosmos, é a energia do universo que nos dá o tempo certo para as coisas. Que a gente até pode tirar o relógio lá da parede, né? E botar e dizer, não, eu quero que agora seja 11 da manhã. Querida, tu só quer, né? Pode mexer os ponteiros, porque a hora é a hora. Sim. As coisas são como são e cabe a nós entender isso, aceitar. Então, uma das coisas para entender essa lei do distanciamento é a aceitação. Eu aceito que não é no meu tempo, eu aceito que as coisas precisam fluir da maneira que elas têm que ser, e não da maneira que eu quero que seja. Então, isso é o autoconhecimento também traz isso, traz essa paz de, ok, vou aqui esperar, ficar aqui no on, esperando acontecer. Eu adorei isso, de tu colocar a intenção e não a atenção. Senão tu fica aquela vendedora da loja. Ali, botando muita atenção, e tu faz em tudo, né? Às vezes, na família, nos relacionamentos, no trabalho, tu bota, quando tu vê a pessoa escapou, tu diz, meu Deus, mano, eu dei tudo de mim. Toda a atenção, eu dei toda a atenção pra ela. E ela foi ingrata. Aqui você sufocou de tanta atenção que você deu. A pessoa escapou sem saber o porquê que ela escapou, ela só sentiu que ela tava, que era demais, né, pra ela ali. Bacana, Ivete. Tu sabe que a gente abriu a caixinha ali de perguntas a semana, agora a gente já tá quase se encaminhando aí pro final. E as pessoas, algumas compartilharam do privado, depois até eu vou colocar sem o nome ali, porque acho que é legal, as pessoas daqui a pouco se identificam, mas falaram, por exemplo, assim, um bom chimarrão, que a pergunta era, o que é prosperidade para você? Um bom chimarrão. Teve gente que colocou que se sentir bem, em plenitude, bem-estar, mas também ter o dinheiro para se sentir segura. Então isso eu achei legal também, né? Que fechou com o que tu falou hoje, sobre tu ser alegre para ter felicidade, sobre tu ser antes para ter, que o dinheiro é uma consequência. Falaram muito sobre saúde, família, bons relacionamentos, felicidade, dinheiro na conta. E uma das coisas também que me chamou a atenção foi fazer o que tu se propôs a fazer, sonhar e realizar. O contrário de protelar e colocar a culpa no outro. Que aí encaixou também perfeitamente com o que tu falou de ter uma missão, de não propósito de vida. De ter a atitude de liderar a própria vida, de protagonismo e não de se vitimizar. De sonhar e realizar, então, de fazer a vida acontecer. Cara, olha como as respostas de essas perguntas foram feitas uma semana ali atrás, né? Elas encaixaram completamente com tudo isso aí então, acho que as pessoas, elas estão... a gente está começando a compreender um pouco melhor que quando a gente deseja prosperidade lá no final do ano, né? Feliz ano novo, prosperidade... Não é só a linguinha com o dinheiro ali, o dinheiro voando. Não, a prosperidade é harmonia. Eu entendi um pouco sobre a harmonia de todas as áreas da nossa vida. Isso aí. Né? E aí, claro, o dinheiro chega depois e fica, né? Sim.
Ó, o Luiz colocou, usar o dinheiro às vezes que precisa e às vezes com o que quer. Olha Ai, isso. Luiz Antônio. Maravilhoso. Muito Ivete, bem. nós Só estamos vamos... nos encaminhando aí. Sim, só deixa Gostaria eu que tu... fechar com a sétima lei, Monique, que é a lei do Eu queria que propósito, então. tu finaliza e vai deixando a tua mensagem, porque eu acho que assim, ó, Sim, essa live ela vai ficar salva e aí sim. o pessoal vai precisar Ah, voltar, porque tem muita, ah. muita, muita, muita coisa boa que destrava muito quem tá com algum bloqueio aí. E então a última, para fechar, as 7 leis é o propósito de vida, que é aquilo, né? Você saber que você tem um talento, que você é único e o que você faz de melhor. Então, no momento que você descobre o que você faz de melhor, você prospera. Sempre quando o que você faz de melhor é em benefício aos demais também. Então, lembrar que o ego e dinheiro não estão juntos, né? A gente sempre precisa pensar no próximo. Pensar no bem-estar de todos. Então, Monique, muitíssimo obrigada pela oportunidade de falar sobre prosperidade. E a gente Mostra pode ver aí as que tu tá travas toda da prosperidade próspera, numa cheia de próxima. brilho. Claro, Ei, eu mostra que tô. tá toda cheia de brilho. Claro, Aham. é. Às 9 da manhã, a pessoa com brilho, né? É isso aí. Então, numa próxima live, a gente pode falar das travas, o que trava a prosperidade, que hoje a gente viu o que nos traz. O que nos traz. Ivete, me diz uma coisa, deixa para nós uma mensagem, divulga teu trabalho, mostra se alguém entrou por aqui, talvez que não te conhecia, ou que já te conhecia, que, eu gostei dessa mulher, gostei da energia dela, eu acho que ela pode me ajudar. Como é que tu pode ajudar? Como é que as pessoas podem te acessar, enfim? Então, o que eu faço de melhor, né, Monique? Eu sou professora de espanhol, estou aí atendendo como professora e também atendo como reikiana, radiestesista e estou estudando Aura Master. Então, comecei a fazer umas meditações no domingo de manhã para a gente ir entrando nessa energia, para depois trabalhar mais profundamente com isso, que é um equilíbrio da nossa aura. Que então, né, a gente entendendo aí que precisa estar em equilíbrio para ser próspero, já é uma ferramenta. Então é isso, quem quiser me chama no direct que eu respondo e trabalho nessas áreas aí com aulas de espanhol e Reiki, radiestesia e Aura Master. Então, por exemplo, o Reiki, radiestesia, é como se fosse uma terapia. A pessoa pode Então, te sim, chamar, conversar contigo, fazer claro. aplicações, isso. A gente faz uma consulta, eu vejo o que a pessoa está precisando, né? E aí depois eu envio Reiki à distância ou através da radiestesia, que são as perguntas para o pêndulo, a gente consegue chegar a responder algumas perguntas que a pessoa tenha, com sim e Me não, né? Que é o trabalho do diz uma pêndulo. pergunta, por exemplo, vamos falar, já que estão falando de prosperidade, de áreas, de dinheiro, a pessoa está com algum bloqueio, por exemplo, na área financeira, ela pode chegar para ti e fazer uma pergunta? O que está bloqueando, por exemplo? Não, o que está bloqueando não, a pergunta tem que ser de sim e não. Então eu já coloco a Ah, opção. entendi. Então, por exemplo, não sei, a crença de que uma crença, né? E aí traz a crença e essa crença me bloqueia. Ou então, esse trabalho vai ser próspero, eu vou prosperar Ah, nesse trabalho? Sim ou não? entendi. Aí o pêndulo vai te ajuda a responder sim ou não. Sim, Entendi. o pêndulo reconhece essa energia do sim e não. Uhum. Entendi. São perguntas diretas e aí a gente consegue responder. E com o pêndulo, são vários gráficos, consigo trabalhar também, colocar. Então, se você está travado em algumas áreas, tem os gráficos que eles fazem os movimentos. E aí Esse gráfico você. eu já fiz. A E Monique é a prova. funciona! Isso funciona. Então, você pode trazer as energias que estão bloqueadas e eu trabalho com ele. E aí ele vai me dizer quanto tempo eu tenho que trabalhar e todas as questões. E aí a gente coloca as energias, coloca os testemunhos e faz esse movimento para desbloquear o que precisa ser desbloqueado. E aí pode ser em qualquer área, em qualquer situação. Tem um gráfico também que me mostra se a pessoa está saudável ou se ela tem uma questão de saúde. Então, com as perguntas eu consigo saber qual é a questão de saúde que ela tem, que às vezes, eu estou com uma dor, mas e qual é a causa disso? O que está te causando essa dor? Então, a gente consegue
descobrir isso, consegue encontrar objetos perdidos, enfim, são várias. Olha que bacana. É bem amplo, o campo da radiestesia é bem amplo e bem lindo. Maravilha. E é isso então, eu agradeço imensamente quem passou por aqui, quem vai passar depois que essa live vai ficar gravada, que vocês recebam muita prosperidade na área que vocês estão precisando e que chegue, né, Ivete, que chegue, que o dinheiro sim venha, fique, multiplique, que seja uma consequência da vida de vocês, nossa, de todo mundo, porque quanto mais a gente está se sentindo bem e seguro e confiante e próspero aquilo de tu ser, né, de tu não tirar o ego ali do meio, mais a gente consegue entregar. E eu quero que tu deixe uma mensagem final para nós aí sobre prosperidade, sobre um conselho, uma indicação de livro, de o que tu quiser. Nos deixa aí o teu check. A indicação é esse, né? As 7 leis espirituais do Deepak Chopra, que ele traz o caminho para chegar, então, para a gente entender a prosperidade, que são as 7 leis espirituais do sucesso. Entender que a gente precisa essa conexão com a espiritualidade, precisa fazer o bem sem olhar a quem, a gente precisa estar envolvido com o todo. E acho que ser próspero é isso, é um conjunto de coisas que fazem com que a prosperidade financeira, né, chegue para nós. Então, que todos nós possamos aí ter o brilho da prosperidade, por isso que eu vim com a minha blusinha brilhosa, brilho da prosperidade, como diria Bruno Gimenez, né, para que a gente consiga ser próspero, ser abundante, para poder nos ajudar em primeiro lugar, porque se eu estou bem, eu consigo ajudar, né? A nossa primeira live lá, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Não, a primeira não, a terceira, né, Monique? A primeira foi do Girassol. Então, isso, que a gente consiga encontrar o equilíbrio emocional, físico, mental, saber que a gente é um conjunto, estar conectados com a nossa essência, com o nosso propósito de vida, e aí a prosperidade é consequência, né? Então, sejam muito prósperos e abundantes. A Aline colocou maravilhosos ensinamentos, que delícia. Deixem os comentários depois lá, porque isso para nós é importante para a gente entender. Se ficou alguma dúvida também, se tem alguma coisa, a gente está super acessível para conversar, para trocar ideia, né, Beth? E a nossa próxima live, na próxima segunda-feira, vai ser sobre o que bloqueia as nossas Vamos tirar esse bloqueio aí, né, velho? Vamos. Isso aí. Vamos trabalhar com isso, para entender, para ficar redondinho, né, Monique? Maravilha. Obrigada, então, pela oportunidade maravilhosa. Agradeço imensamente, te agradeço mesmo por compartilhar toda essa sabedoria e ajudar aí todo mundo. Eu que agradeço pela oportunidade. Beijo grande e uma beijo bem grande para todo mundo. Beijão. Gratidão para ti também. Até mais. Tchau.